O que são a queda do homem e o pecado original? Todo mundo conhece a história sobre a árvore e as maçãs no início da Bíblia. Mas do que se trata? Não se trata de maçãs, nem sobre qualquer outra fruta. É sobre isso. O homem é uma criatura dotada de razão e de vontade. Ele é criado para participar da vida divina. Ele pode conhecer o seu Criador e responder ao amor de Deus com o seu próprio amor. Mas ele não faz isso. O homem se acha incrível. Na verdade, tão incrível que ele não poderia se importar nem um pouco com Deus e seus mandamentos. O homem não ordena sua vida em direção a Deus, mas declara-se o centro do universo. Soa corajoso, mas realmente isso não é bom. Porque o homem não é a fonte nem o fim de todas as coisas. Ele não é o centro do universo. As coisas não são ordenadas como lhe agrada. Um exemplo pode mostrar isso. Se eu colocar um pé de tomate em um armário por 3 meses e orgulhosamente declarar: vai ser ótimo, eu não vou colher nenhum tomate, porque a natureza de pé de tomate requer, entre outras coisas, água, luz e calor. O que eu quero realmente não importa. Então, quando o homem se coloca no centro de todas as coisas, nada funciona, nem para ele, nem para qualquer outra coisa. Porque, ao querer ser como Deus e colocar-se no lugar de Deus, o homem destrói a ordem entre ele e Deus, e a ordem entre ele e o resto da criação. E é isso que aconteceu no início da humanidade. Isso é chamado de queda do homem ou pecado original. A queda tem consequências amargas para a humanidade. Primeiro, o homem perde a sua amizade com Deus. Ele perde o que chamamos de graça santificante. Em segundo lugar, ele é afligido por uma série de males físicos. No lugar de ir tranquilamente para a vida mais além, agora existe a morte, separando o corpo da alma. O homem é doravante também afligido pela dor e tem que lutar contra a desordem de seus poderes interiores. Essas consequências são dolorosas, mas elas não são simplesmente uma retaliação ou vingança de Deus. Na verdade, elas são o primeiro passo de Deus em direção ao homem caído. Na vivência da sua própria fragilidade, o homem caído pode começar a entender que ele está no caminho errado, que ele não é o centro do universo, que as coisas não giram em torno dele. E isso é uma coisa boa. Ele pode começar a perceber que, como um ser criado, ele é ordenado ao seu Criador, que o isolamento em seu interior é doloroso e destrutivo. O homem tem que reconhecer isso e voltar para Deus. As consequências da queda do homem podem ser sentidas até hoje. Quando entramos neste mundo, nos falta a graça santificante. Experimentamos a desordem na nossa alma e emoções, e nossa mortalidade. O fato de que nossa morte chegará algum dia pesa sobre nós. Esse estado em que nascemos é chamado o estado de pecado original. Pecado original não tem nada a ver com culpa pessoal, mas descreve uma condição da humanidade caída, que herdamos. Isso é o que a queda e o pecado original significam. A queda aconteceu no início da humanidade. O estado de pecado original é a sua consequência.